Bom dia! Seja muito bem-vindo ao The Chef com o Edu Guedes. Comigo, Edu Guedes é o seguinte, você que siga a gente nas redes sociais, @The Chef com o Edu. Hoje a gente vai ter diversas receitas para o café, para o almoço, para o jantar. Segunda-feira eu sempre digo que é o Internacional da Dieta. Todo mundo começa na segunda, termina muitas vezes na terça, mas a gente vai explicar por que isso acontece. Você tá dando risada, né, Lucas? Você tá dando risada, né? Foi nosso papo inicial quando a gente começou. Você falou, o que você falou para mim? Falei, Edu, que bom poder participar com você do programa, onde eu vou poder, quem sabe, me alimentar melhor, seguir à risca a minha dieta, mudar de vida, mudar aí de condições alimentares, que eu tenho engordado um pouquinho, eu quero emagrecer, e acabou que não foi Mas, nada Lucas, disso. a gente está levando de uma forma descontraída. Claro. Isso, muitas vezes, não é um problema, mas, assim, pode se tornar um problema, Sim. porque quando você engorda, você pode ter outros problemas. O doutor Eduardo vai explicar sobre isso, mas problemas de dor de joelho, Exatamente. problema nas costas, além do problema da saúde, não é? Eu acho que é importante a gente falar que o que a gente vai propor hoje não tem nada a ver com peso, né? Você pode Não, vem ter cá. o peso que você quiser, mas eu acho que é importante a sua saúde. A sua alimentação é a base da sua saúde, E né? tem que ser gostoso, ó. E tem que ser gostoso. Café da manhã, tá vendo ali, ó? Uma omelete de clara Sem com a gema. tapioca. Que delícia. Aquela lá não tem, mas pode até ter. Aí a gente tem omelete, que é um omelete simples também. A gente vai dar o truque para fazer um omelete de uma forma diferente, com água. Muita gente faz com creme de leite. Muitas vezes no hotel faz com creme de leite. Que legal. Pão integral com ovos. O pão integral é super interessante para isso. Mignon com shimeji, purê de mandioquinha, que seria a dica para o almoço. Que delícia. Que é esse prato que você está vendo aí do lado. Depois tem um macarrão de abobrinha, onde a abobrinha entra no lugar da massa. E aqui vai camarão, mas aí você pode fazer com carne, com frango e tal. Que delícia. E tem um bolo que eu vou brincar que é da nossa família, né, Eduardo? A gente brinca que é da nossa família, que é o bolo que todas as nossas filhas fazem junto. Que demais. Hoje a gente está recebendo, para mim, eu sempre falo isso, um dos melhores médicos, não só do Brasil, porque do mundo, né? A gente tem o prazer de ser amigo. E Dr. Eduardo Hauen, primeiro se formou em medicina, né? Medicina. Daí você fez? Anestesiologia. Anestesiologia. Que demais. Depois você fez? Nutrologia. Nutrologia. Depois o senhor fez? Medicina do esporte. Medicina do esporte. Coube tudo isso. Agora minha mulher falou, se eu fizer mais uma, ela me larga. Coitadinho. Assim tá bom. Mas olha, você de casa vai ter a possibilidade, pode mandar a mensagem pra gente, @TheChefComEdu no Instagram, certo? Exatamente. Luquinhas, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. Você poderia tirar uma foto nossa agora? Pega nesse o exato teu momento. telefone, Com tira uma licença. foto de nós três, com distanciamento social. Você gostou da cozinha com distanciamento social? Faz uma selfie de nós três. Agora. Nós três. Você tá junto, você tem que estar Opa. junto que você vai participar. Vamos lá. Prontinho. Aí, agora você posta essa foto no @TheChefComEdu, as pessoas vão seguir e vão poder Agora. mandar as dúvidas por aí. Tá bom, ok, assim perfeito. pra você? Tá ótimo. Vamos pra lá, Du, porque é o seguinte, ó. Muita gente começa a dieta na segunda-feira, para na terça. Porque as coisas não são gostosas ou porque não tem incentivo? Fica à vontade. É que a palavra dieta é um nome muito ruim. As pessoas já, quando falam dieta, já se sente mal. O que a pessoa tem que entender que dieta, eu tenho um nome que eu uso muito pesado, assim, para as pessoas lembrar que dietas sempre são meio burras. Que interessante isso. A dieta é burra. Sei por quê? Porque tem um dia para começar, um dia para acabar e aí? A pessoa emagrece No e meio. depois ela volta a fazer o que ela fazia, o resultado é o mesmo. Então, o que a gente tem que pensar não é uma dieta, é uma mudança de estilo de vida. Uma reeducação. Uma reeducação alimentar. Senão, não vai dar certo. Podemos até usar umas estratégias de diminuir o carboidrato, alguma coisa por um período, mas o mais importante é quando aquela pessoa estiver magra ou emagrecendo, ela aprender a comer para a vida toda. Porque uma coisa tem que ficar bem claro. Se a gente voltar a fazer o que a gente fazia, o resultado é o mesmo. Então, Edu, não adianta você perder... momentâneo Não adianta você perder 15 quilos e você ficar magro, ótimo, beleza, acabou minha dieta, e voltar a fazer o que você fazia, o resultado é o mesmo. Então, cuidado que a gente tem que ter. Por isso que não fazemos dieta, a gente faz uma reeducação alimentar. Olha que bacana, e você de casa pode ouvir todas essas dicas, esses truques. Minha vida sempre foi muito ligada ao esporte. Eu confesso que eu tive algumas dificuldades depois disso, porque cozinhando, comendo... Luquinhas, a gente faz um monte de coisa gostosa. Muita. Aí as pessoas que estão em casa também assistindo a gente também fazem. Tem senhoras que cozinham, tal.
só coisa gostosa. Aí vai e come. Duas coisas que eu acho importante. O volume de coisas que a gente come, depois a ansiedade, e com a pandemia a gente conversou muito sobre isso. Com a ansiedade que muitas das pessoas estão vivendo em casa, as pessoas comeram mais, né? Conforto emocional, né? Conforto emocional. As pessoas acabam comendo para tentar tirar um pouco aquela ansiedade. Então a gente tem que tentar sempre desvincular a alimentação com esse conforto emocional. A gente tem que comer com qualidade para nutrir, mas não para comer para você resolver uma ansiedade, porque aquilo não vai resolver o problema que você está passando, entendeu? Eu não tinha pensado nisso, de conforto emocional. Interessante isso, né? Eu costumo dizer que às vezes você está feliz e você come. Aí você às vezes está triste e aí você também come. É verdade, muito louco, mas não tá Mais ou ligado? menos quando o seu time de futebol ganha, você bebe, quando o seu time de futebol perde, você bebe também, né? Maravilhosa Falando em analogia. futebol, o doutor Eduardo, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é resumido com algumas palavras e com, por exemplo, atleta. Lucas, você gosta de futebol? Eu gosto. A gente tem campeonato italiano. Tem jogador que você cuida do campeonato italiano? Tem. Que demais. Campeonato, sei lá, você cuida de jogador no Japão. Tem. Na China? No Japão. China também tem. No alemão tem também? Na Alemanha tem um. Tem um? Tem. Aí, aonde mais? Na Espanha tem? Espanha tem. Tem também? Tem na Espanha. Bom, tem no mundo inteiro. No Brasil, quantos são? Mais de 100? 120 jogadores no Brasil. 120 jogadores que jogam, a maioria na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sim, a maioria é o time principal mesmo. Eu cuido, eu não cuido de ninguém. Você cuida de mim. Não, eu só quando de mim. vou me cuidar, deixa eu me explicar melhor. Eu quando vou me cuidar e vou lá no doutor Eduardo, tem um monte de gente que você acaba encontrando e você vê que atletas, por exemplo, que precisam mais velocidade ou atletas que precisam realmente emagrecer. Muitas vezes as pessoas vêm ao nutrólogo às vezes só com, eu quero ir lá emagrecer. Mas, por exemplo, no esporte a gente consegue melhorar a performance. Ah, entendi. Então, se você melhorar a composição física de um atleta, por exemplo, ele ganhar mais músculo, perder gordura, ele fica o quê? Ele fica mais leve, só que mais forte. Então, o que a gente ganha com isso? Além de maior resistência, um jogador que faz 10,5 km numa partida vai para 11, 11,5 de velocidade com a bola de 32 km por hora, ele acaba chegando a 34, isso em 2, 3 meses de tratamento. Muda, então. Melhora muito a performance, porque nós somos uma máquina perfeita que tem que ser alimentada. E você colocar uns bons nutrientes e a quantidade certa, melhora a performance desse atleta. Você está ansioso? Você está com fome, não? Eu tô sempre com fome, Edu.